o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Obed. Saiu ao encontro de Asa e lhe disse: escutai-me, Asa, Judá e Benjamim. Se estais com o Senhor, ele estará convosco. Se o procurais, ele se deixará encontrar. Mas se o abandonais, ele vos abandonará. Por muitos anos Israel viveu sem Deus verdadeiro, sem sacerdote para instruí-lo, sem lei. Mas no perigo voltaram ao Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e ele se deixou encontrar. É com alegria que nós retomamos o nosso caminho através da Sagrada Escritura, dessa palavra santa que é Espírito e vida. Agora examinando, conhecendo um pouco os livros das crônicas. Eu queria lembrar a você que é muito importante que você leia a palavra de Deus. Na verdade, nós estamos fazendo um estudo bíblico no sentido mais profundo da palavra. Nós estamos conhecendo, no geral, alguns livros da Bíblia. Temos um objetivo desde o início. Uma pessoa me disse: só vai demorar, padre, chegar onde o senhor está querendo chegar, que é no estudo do Evangelho de Mateus. Mas nós estamos passando através da Sagrada Escritura para conhecer um pouquinho de cada livro da Sagrada Escritura. Mas é importante que você leia. Hoje, conhecendo um pouco dos livros das crônicas, eu acabei de ler um trechinho, é o início do capítulo 15 do segundo livro das crônicas. Esses livros da Sagrada Escritura têm um lugar particular, porque de certa maneira, os livros das crônicas, o livro de Esdras e de Neemias, que estão dentro do bloco dos livros históricos, eles são um grupo de livros históricos particulares. Por quê? Porque eles acrescentam alguma coisa na história, mas eles repetem um pouco a história desde Josué, partindo de Josué, até o final dos livros dos reis. Eles vão recordando algumas coisas. Então, quando você lê os livros das crônicas, os livros de Esdras e Neemias, você vai lembrar muitas coisas que você já leu no livro de Josué, dos Juízes, no primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Eles vão repetindo algumas coisas e algumas coisas são acrescentadas. Para você ter uma ideia, esse iniciozinho do capítulo 15 do segundo livro das crônicas faz alusão a um texto dos livros do livro dos Juízes, do tempo em que Israel não tinha sacerdote. Mas a leitura é enriquecedora. Além dela ajudar a recordar, ela vai ajudar a gente a conhecer um aspecto muito particular da história de Israel. Esse grupo, então, esse grupo de livros históricos particulares que eu estou dizendo, é formado pelos dois livros das crônicas, primeiro e segundo crônicas, e o livro de Esdras e de Neemias. Nesta ordem estão na Sagrada Escritura. Nesta ordem. Primitivamente, os dois livros das crônicas eram um livro só. E os livros de Esdras e Neemias também faziam parte do mesmo conjunto. Isso logo no iniciozinho. Para você ter uma ideia, um fato muito curioso, olha que interessante. No finalzinho do livro das crônicas, do segundo livro de crônicas, exatamente no capítulo 36, a partir do versículo 22, final do segundo livro de crônicas, está escrito assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir o que havia anunciado por meio de Jeremias, o Senhor moveu Ciro. Termina o segundo livro de crônicas. Vai começar o livro de Esdras. O início do livro de Esdras, no capítulo 1, o primeiro versículo começa assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir o que havia anunciado por boca de Jeremias, o Senhor moveu Ciro. É assim, num total de 4 versículos. Os 4 versículos finais do segundo livro de crônicas são repetidos nos 4 primeiros versículos iniciais do livro de Esdras. Por que é interessante lembrar isso? Para lembrar que eles eram um conjunto.
eles constituíam um só livro. Principalmente, os 2 livros de Crônicas eram um só, e Neemias e Esdras eram um só. Mas esses 4 também tinham um conjunto, uma solução de continuidade, a gente diria, na área da saúde. O finalzinho do 2º livro de Crônicas termina e o iniciozinho do livro de Esdras começa com o mesmo texto. Eles vão repetir, de certa maneira, um pouco da história de Israel. E a gente vai conhecendo aí. Os livros das Crônicas são uma obra do judaísmo depois que os judeus vieram do exílio, de uma época em que o povo estava sem independência política. Então, a gente lembra, eles foram liberados por Ciro, rei da Pérsia, e voltaram para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir o caminho de fé. O rei ainda era o rei da Pérsia. E aí começam a governar, a ter um papel proeminente lá em Israel, principalmente no centro político e religioso da nação, os sacerdotes. O rei morava longe. Alguém tinha que assumir o cuidado com o povo, a organização da vida. Se a gente for estudar um pouco história geral, a gente vai perceber por que a figura do Papa no Ocidente teve um papel tão proeminente e tão importante. Você deve tomar conhecimento de que o rei, o imperador, Constantino, foi embora para o Oriente. Tinha que deixar alguém aqui cuidando do Ocidente. O Papa assumiu esse lugar. Em Israel, nessa época, não foi diferente. O rei da Pérsia governava lá de longe e tinha um papel proeminente, uma voz mais forte, uma certa liderança, os sacerdotes que cuidavam da reconstrução do templo, da reconstrução do culto, da vida religiosa do povo. Eles tinham uma voz mais ativa. Então, depois do exílio, começam a escrever os livros das Crônicas, e aí fica evidente que essas pessoas e o cronista que escreve vivem sob a direção dos sacerdotes, segundo as normas da lei religiosa e do templo e das cerimônias que se tornaram o centro da vida de Israel. Vejam que eles voltaram com esse objetivo de reconstruir o templo, de retomar o caminho de fé, e a vida religiosa se torna o coração daquela nação. Tudo indica então que o autor do livro de Crônicas, dos livros de Crônicas, era um levita que morava em Jerusalém. E ele escreveu esses livros depois de Esdras e Neemias. Recordar aquilo que tinha acontecido antes. Na Sagrada Escritura, os livros de Crônicas vêm antes de Esdras e Neemias, mas tudo indica que foram escritos depois da época de Esdras e da época de Neemias. Quem é um levita? Um levita é um membro, um filho da tribo de Levi. Quem era Levi? Um dos filhos de Jacó. Os levitas, na constituição religiosa da nação de Israel, ficaram responsáveis por serem auxiliares no templo. Você deve se lembrar que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, Jesus diz que descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote e logo depois vinha um levita. Se fôssemos olhar em termos católicos, a gente poderia pensar os auxiliares do altar, aquelas pessoas que ajudam, o sacristão, aquele que ajuda a cuidar do culto, dos vasos, das alfaias, mas também os ministros que estão ali ajudando o sacerdote. Esses livros manifestam um grande interesse pelo templo e o grupo de sacerdotes desempenha nessa obra do livro de Crônicas, dos livros de Crônicas, um papel importante. E todos os que são envolvidos na religiosidade têm lugar especial nos livros de Crônicas. Desde o porteiro do templo, desde os cantores, desde os arrumadores, os levitas até os sacerdotes. O centro permanente do interesse dessa longa história é o Templo de Jerusalém e o seu culto. Desde os preparativos que começam no governo de Davi, vocês se lembram que Davi idealizou o templo, mas quem construiu foi seu filho Salomão. Desde os preparativos até a restauração, que é a volta do povo do exílio e a reconstrução do templo. Esses livros pegam esse bloco grande de história. Tudo que Davi pensou, gostaria de ter feito e construído, o trabalho de Salomão, até a restauração
que eles estavam fazendo já depois do exílio. Esses grandes pensamentos do cronista, nós chamamos de cronista aquele que escreveu os livros das crônicas, explicam a composição da sua obra. Os primeiros capítulos, primeiro livro das crônicas, do capítulo 1 até o 9º capítulo, apresentam listas genealógicas que vão discorrer mais longamente sobre os descendentes da tribo de Judá. Por quê? Porque Israel se prepara ao longo de toda a vida para acolher o Messias. Você se lembra onde Jesus nasceu? Em Belém de Judá. Quem vivia em Belém? Jessé. Quem era filho de Jessé? Davi. Jesus é o descendente de Davi, aquele que irá perpetuar o trono de Davi. Por isso o interesse do cronista é discorrer, fazer conhecida, contar a genealogia de Judá, que é o filho mais velho de Jacó. É claro que falando da descendência de Judá, ele vai dar a conhecer muito a história de Davi. Isso vai servir de introdução para a história de Davi, que ocupa todo o final do primeiro livro. Veja só, do capítulo 1 ao capítulo 9, uma série de nomes de ancestrais e descendentes, falando da tribo de Judá. Do capítulo 10º ao capítulo 29, a história de Davi. É interessante porque, consultando os livros das crônicas, eu estudando para esse momento, aprendendo, fui lendo lá aquela série de nomes. Encontrei muitos nomes de pessoas que eu já conheço há muitos anos e que eu nem fazia ideia que tinham sido tirados da Bíblia. Por exemplo, eu não sabia que Joaquim era um nome bíblico, é um nome hebraico. E você vai consultar, você acha nomes belíssimos, alguns muito diferentes por causa da pronúncia, da nossa cultura, mas são todos os ancestrais de Jesus. Então, o primeiro livro de crônicas é esse bloco grande que fala da tribo de Judá até chegar a Davi e dá uma introdução para depois 19 capítulos discorrerem sobre a história de Davi. Embora os livros de crônicas, esse primeiro livro, faça conhecer bastante a história de Davi, ele não conta tudo. Por exemplo, não conta as desavenças de Davi com o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele não conta, por exemplo, os problemas familiares que Davi teve com seus filhos. Absalão combate contra Davi, Absalão é filho de Davi. Ele não conta, por exemplo, o pecado de Davi, com Betsabé, a mulher de Urias, que é a mãe de Salomão. O cronista omitiu essas particularidades da história de Davi, que não são as mais santas, não é verdade? Mas é interessante porque ele colocou na história e evidenciou a profecia que Natã fez. Nos outros estudos bíblicos eu dizia, lá no livro de Reis, é o profeta Natã que diz a Davi que o trono dele será permanente, eterno, e de Davi sairá um descendente que será o Messias de Israel. O cronista lembra isso nas narrativas que ele faz, lembrando a história de Davi. Depois, gostaria de destacar que o começo da história, como eu dizia, Davi não construiu o templo, ele preparou, pensou os materiais seriam organizados, organizou muitos pormenores e as funções que iriam ser desempenhadas no templo, mas deixou a realização da obra para o seu filho Salomão. Isso vai ficar evidente no livro. Na história de Davi, agora no segundo livro de Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, a construção do templo, a prece do rei no dia da dedicação e as promessas que Deus faz em resposta ocupam a maior parte desse grande pedaço agora no segundo livro de Crônicas. Por que faz parte da história de Davi? Porque Salomão, aquele que construiu o templo, é filho de Davi com Betsabé. A oração de Salomão, eu já tinha dito em outro encontro, é uma oração belíssima, que vale a pena conhecer. É a oração da dedicação do templo. A partir do cisma, que é a divisão, o cronista só se preocupa então com o reino de Judá. Aquele grupo das 10 tribos que estão no norte e vão dar origem ao povo da Samaria é deixado de lado agora pelo cronista,
e ele vai ficar centrado muito na tribo de Judá, exatamente porque a tribo de Judá é a tribo da promessa, que dará o Messias esperado em Israel. Ele se concentra sobre o reino de Judá e a dinastia davídica. Os reis todos serão medidos, julgados segundo a sua fidelidade ou infidelidade aos princípios da aliança, conforme se aproximam ou se afastam do grande modelo de reinado, que é o rei Davi. Isso está em 2º livro de Crônicas, no capítulo 10º, versículo 36. Depois, a cada desordem que acontece, se segue uma reforma, e as reformas mais profundas recordadas no livro de Crônicas são as reformas de Ezequias e de Josias. A gente vai conhecer isso lá, lendo a obra. As crônicas se encerram com a permissão dada por Ciro para reconstruir o templo. Já dissemos que elas têm uma sequência nos livros de Esdras e Neemias, que vão ser a continuação. Para escrever essa história, o autor se serviu, antes de tudo, do livro de Gênesis e Números. Lembra que eu comecei dizendo que tem um pouco uma repetição da história? Se valeu do livro de Gênesis, de Números, para as listas das genealogias do início e, sobretudo, os livros de Samuel e os livros de Reis. Há alguns casos em que o cronista fornece informações incompatíveis com o quadro que foi traçado por Samuel e Reis. Um estudioso bíblico vai começar a perceber isso. Algumas informações eles são desencontradas. Porém, a gente precisa de lembrar que o interesse não é um interesse histórico. Inclusive, essa é uma coisa que eu gostaria de destacar. A Bíblia não foi escrita para transmitir uma informação histórica. A Bíblia foi escrita para transmitir um ensinamento. O interesse é teológico, o interesse é religioso. É com esses olhos que deve ser lida a Sagrada Escritura. Então, essa é a intenção do autor. Ele é um teólogo que apresenta as condições daquele que seria um reino ideal, constituindo segundo a vontade de Deus e a obediência dos homens a Deus. Ele escreve para os seus contemporâneos que a vida da nação depende da fidelidade a Deus e que essa fidelidade acontece pela obediência à lei e pelo culto celebrado verdadeiramente com piedade, com devoção e com amor. Ele está ensinando para o povo da sua época, o cronista. Ele quer fazer do seu povo uma comunidade santa, onde se realizem todas as promessas que foram feitas a Davi e aos seus descendentes. E aí a gente chega nos livros de Neemias e de Esdras. Os livros de Esdras e de Neemias formavam apenas um livro, o livro de Esdras, na Bíblia hebraica e na 70. Depois nós vamos estudar especificamente esses termos novos que vão surgindo agora. Já que é 70 ou Septuaginta, nós vamos estudar sobre isso depois. Já que a 70 conservava o livro apócrifo, apócrifo é um livro paralelo, não reconhecido no cânon da Bíblia. Ela conservava o livro apócrifo grego de Esdras e colocava em primeiro lugar, ele na Bíblia hebraica se chamava Esdras 1, o livro de Esdras e Neemias nela era chamado de Esdras 2. Na época cristã, a divisão fez com que na Bíblia, na tradução da Vulgata, Esdras 1 passa a ser o livro de Esdras e Esdras 2 passa a ser o livro de Neemias. O apócrifo grego de Esdras é aí chamado de Esdras 3. A designação dos dois livros por suas personagens principais, Esdras e Neemias, é ainda mais recente. Ela se insinuou nas edições impressas da Bíblia Massorética. Nós vimos uma série de termos aqui: Bíblia hebraica, Septuaginta, Vulgata, Bíblia Massorética. Pois nós vamos estudar sobre isso. Eu quis aqui mostrar um pouco a evolução daquilo que vem na Bíblia hebraica, passa pela Bíblia, pela 70, e como que entra na Vulgata. A Vulgata é a da tradição cristã, é a Bíblia de tradução cristã. Ali passará a ser chamado livro de Esdras e Neemias um pouquinho mais tarde. Os livros de Esdras e de Neemias são, como nós dissemos, a continuação da obra do cronista. Depois de 50 anos de exílio, ele não fala mais nada sobre isso. O cronista retoma a história no momento em que o edito de Ciro
em 583 a.C., autoriza os judeus a regressarem a Jerusalém para reconstruir o templo. Imediatamente começa o retorno, mas os trabalhos do templo vão sendo interrompidos pelas oposições que eles encontraram com os samaritanos, que ainda estavam naquela região ali. E vão só prosseguir no reinado de Dario I. O templo fica pronto em 515. Serão 23 anos de luta e de tentativa para a reconstrução do templo, depois do edito de Ciro. Tanto que o reinado já não era mais o reinado de Ciro, quando tudo ficou pronto. Era o reinado de Dario I. Nos 50 anos seguintes, os esforços serão para reerguer as muralhas de Jerusalém, encontrando sempre obstáculos diante dos mesmos samaritanos. Nós vamos perceber que a figura de Esdras é mais ligada ao templo e à religião, e a figura de Neemias mais ligada à administração. Neemias terá um papel preponderante na reconstrução dos muros de Jerusalém. No tempo de Artaxerxes, então, Esdras, que é um escriba encarregado dos negócios judaicos na corte da Pérsia, Esdras chega a Jerusalém com uma nova caravana. Ele vem trazendo um decreto que lhe dá autoridade para impor à comunidade de Israel a lei de Moisés. Veja que eles estão no tempo da restauração. Esdras vem com esse poder de impor a lei de Moisés como lei vigente sobre a maneira de viver o povo. E ela é reconhecida como lei do rei. Vê-se na obrigação de tomar severas medidas contra os judeus que contraíram matrimônio com mulheres estrangeiras. Isso está em Esdras, no capítulo 7. A chegada de Esdras, a imposição da lei judaica e a tentativa de organização da vida que estava meio desorganizada. Eles estão em fase de reconstrução. Depois chega Neemias. Neemias era copeiro de Artaxerxes. Provavelmente conhecia Esdras, os dois se conheciam. Esdras era encarregado dos negócios judaicos lá na corte. E Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E Neemias consegue do rei a missão de ir a Jerusalém para reconstruir as muralhas. A obra é rapidamente concluída, não obstante as oposições dos inimigos, e a cidade, então, enfim, é repovoada. Neemias, então, foi nomeado governador. Esdras faz uma grande leitura, uma leitura solene da lei. Nós vamos ver lá em Neemias 8, e vale a pena conhecer o relato. Como acontece essa leitura? Tem um lugar especial que foi feita a leitura, todo o povo foi reunido, e mostra ali, na medida em que Esdras estava lendo a lei para o povo, como as pessoas se comportaram, o que elas sentiram, qual foi o desdobramento daquilo. Em Neemias 8, leia lá a atitude de Esdras na presença de Neemias, que é o governador, e de outras autoridades de Jerusalém. A leitura solene da lei. Depois se celebra a festa das tendas e o povo confessa os seus pecados e se compromete a observar a lei do Senhor. A partir de Neemias 8 você vai conhecer um pouco dessa história. Por isso, então, eles são livros muito importantes para a história da restauração judaica depois do exílio. Os primeiros capítulos de Esdras completam as notícias que nós podemos extrair dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos chegar nos profetas. Os dois livros são a única fonte de que dispomos para a atividade de Esdras e de Neemias. A data da sua composição é anterior à data de Crônicas, mas, sobretudo, utilizam e citam textualmente documentos contemporâneos dos fatos, listas dos repatriados ou da população de Jerusalém, atos dos reis da Pérsia, correspondência com a corte e, acima de tudo, o relatório em que Esdras presta contas da sua missão e o documento justificativo de Neemias. Por isso eu estava dizendo que esses livros são muito importantes. Eles tratam da recomposição, da restauração judaica que está acontecendo e fornecem várias informações que são importantes para a história de Israel. Um exame mais apurado dos dois livros, Esdras e Neemias, mostrará uma certa desconexão de fatos e até erros na sequência de datas que aconteceram. Mas, para a compreensão religiosa dos livros, isso acaba sendo secundário. É aquilo que eu dizia. Os livros foram escritos com o objetivo de ensinar a fé, de mostrar a importância da religião e o lugar que ela ocupa na nação de Israel.
Nós terminamos assim hoje nossa etapa, conhecendo um pouco sobre os livros das crônicas, primeiro e segundo, e dando início, uma certa introdução, aos livros de Neemias e Esdras, que nós vamos continuar no próximo vídeo. Deus nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.